Hoje o tema é tão cabuloso quando o assunto é One Punch Man. Saitama versus ele mesmo. Se o Saitama desse um soco nele, o que é que aconteceria? E o cão de guarda ainda vai ser desenvolvido na história? Pra onde danado foi Blast? Por que é que esse personagem tá sumido há tanto tempo? Sweet Mask, o Máscara Doce, mostrou aí pro Saitama, né? Ele contou uma historieta sobre o contexto do mundo, as grandes eras, e que hoje a humanidade está num continente com medo dos monstros lá fora. Será que o Blast saiu para desbravar o continente regido pelos monstros? Vamos debater esses temas e muito mais agora! Lembra aí de seguir o Allblue no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais One Punch Man. E olha só, galera, me desculpem se vocês ouvirem alguma sonoplastia extra ou eco, porque o meu microfone quebrou. Inclusive eu venho avisando isso nos últimos vídeos e era para esse danado desse microfone já ter chegado, ó, dia 1 de junho, na hora que eu tô gravando esse vídeo já era para estar aqui. E eu consegui adquirir esse novo microfone, né, para substituir o que quebrou, graças ao apoio de vocês, seja em superchat de lives, seja para quem é membro. E agora eu criei um Apoia-se e reformulei o Patreon. Então eu peço essa ajuda de vocês para vocês fazerem o Allblue continuar e de quebra ainda entrarem pro QG, que é um grupo do Face onde eu estou criando uma verdadeira família. Isto posto, vamos embora agora conversar sobre o One Punch Man. Igor Pérez mandou aqui: Capitão, sobre essa teoria do Genos ser o seu próprio inimigo, você acha que, se for verdade, ele pode acabar se descontrolando e se tornar uma ameaça? E então ele pode passar a ser visto como um monstro, como um vilão, igual o que aconteceu com o Máscara Doce. O Saitama poderia dar um jeito nele junto com o Dr. Kusseno e poderia ser um bom ponto de partida para o Genos evoluir o seu poder ou até mesmo quebrar o seu limitador. Uma baita pergunta do Igor, ela envolve uma teoria que a gente mandou aqui no Allblue, uma teoria sobre o Genos ser o seu próprio inimigo. Eu recomendo muito que vocês vejam essa teoria. Todo esse debate que eu vou entrar agora nas questões do Igor fica mais interessante ainda se vocês já tiverem visto esse vídeo como pré-requisito. Mas então, cara, eu gostei muito como tu colocou. Sim, eu penso que o Genos no futuro pode ser uma ameaça, pode ser um grande vilão. Assim, né, grande vilão dentro do espectro de One Punch Man é aquele que faça ameaça a todos os outros heróis ou neo-heróis e que o Saitama só chegue bem depois para resolver a bagaça. Mas seria muito interessante que no meio desse processo de enlouquecimento do Genos, ele quebrasse o seu limitador. E é justamente esse tema que eu acredito que vai começar a ser trabalhado de uma maneira maior agora, no capítulo 125, 126, 127 da webcomic. Felipe Araújo mandou aqui, ó: Capita, recentemente na webcomic foi dito que a humanidade de One Punch Man se confinou em um só continente, porque o resto da Terra foi tomado por monstros. Acha possível que Blast esteja em uma missão secreta para aniquilar os monstros dos outros continentes? Por isso não apareceu? Manda salve, um salve para Felipe Araújo. Cara, essa tua pergunta é muito pertinente. Eu gosto que tu pega um assunto atual, todo aquele contexto trazido pelo Máscara Doce, que a humanidade passou por algumas eras e estamos na terceira grande era. Realmente a humanidade está confinada num continente e de repente a gente pode ter algumas atitudes desbravadoras, sabe? Saindo desse continente para explorar o continente desconhecido. É muito Hunter x Hunter, né? O continente sombrio. Mas sim, cara, o Blast pode estar lá. A gente pensa que o Blast é um imbecil que tá com férias infinita, né? Não ajuda ninguém. Mas na verdade ele tá ajudando numa escala muito maior. Ele já tá detonando os monstros dessa área, desse grande continente, né? Dos outros continentes que estão por aí afora. Então, olha só, por que eu acredito nessa bondade do Blast e que ele realmente tá lá fora? Porque o Blast, é só ver na webcomic que ele salvou a Tatsumaki durante o flashback dela, quando os cientistas faziam experimentos com a menina. Ele também interferiu na Vila dos Ninjas, ele detonou todo mundo lá, ele praticamente desmantelou os ninjas, vencendo o mestre dos ninjas no processo. Então eu acredito muito que ele está numa missão fora do continente, esse continente onde está a Associação dos Heróis, a cidade A, a cidade B, C, D, E,
e ele tá lá detonando agora. Imagina só se Saitama chega nesse continente, os heróis chegam nesse continente e a gente descobre que o Blast foi aprisionado, perdeu. Aí você já fica, caramba, os monstros já são mais fortes que o Blast. Caramba, ó, One Punch Man tem muito pano pra manga pra ser uma obra com uma baita longevidade e sempre continuar interessante. O Apsi Lord mandou aqui, ó, quando novos capítulos vão sair? Já faz um tempo desde o último, realmente faz um tempo. O último capítulo que saiu foi no finalzinho de abril, mas a gente tem que entender o momento em que todos nós estamos, incluindo o Yusuke Murata, lá no Japão. A gente está passando por essa pandemia. E também tem um outro cenário, né? O One Punch Man, tanto a webcomic como o mangá remake, eles saem tipo... eles são webcomics. Então vai no tempo do autor. Eu particularmente gosto muito disso, né? Tira um pouco essa vibe de processo industrial dos capítulos terem que chegar toda semana. É legal ter uma periodicidade? É, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem uma pausa longa, dá vazão à criatividade daqueles que estão por trás da obra, né? Tanto o One na webcomic como o Yusuke Murata no mangá remake. E pegando outros autores também, o Togashi com Hunter x Hunter. Mas ali no caso tem um dedinho no Dragon Quest. Madara Hyuga mandou a dele, ó. Saitama tem força infinita, já que ele removeu o seu limitador? É uma pergunta bem simples, bem direta. Cara, eu acho que é por aí. Ele tem força infinita, eu acredito que os limitadores eles se dão de maneiras diferentes, mas o limitador do Saitama, na minha opinião, no meu querer, tem que ser a gag, tem que ser a piada. Eu sempre vou querer ver o Saitama sendo o cara mais forte de One Punch Man, seja por conta do limitador, qualquer explicação que a gente venha a ter, eu ainda quero que o Saitama seja esse homem gag e que sim, sua força seja infinita. Guilherme Barreiros! Se o Saitama socasse a si mesmo, o que aconteceria? Ele quebraria a mão ou morreria? Uma pergunta interessante do Guilherme, galera. Gosto assim, é uma pergunta cheia de gag para um mangá que é cheio de gag. Olha só, eu acho que tu pegou aí uma referência de Cavaleiros do Zodíaco para imaginar um cenário em que o Saitama quebraria sua própria mão, né? Quando o Seiya precisa quebrar a armadura impenetrável do Shiryu, ele faz o Shiryu dar um golpe nele mesmo e aí ele quebra o punho e também o escudo, né? O que acontece com o contato bruto entre a lança mais forte e o escudo mais forte. Mas eu não acho que o Saitama quebraria e também acho que morrer seria muito extremo. Eu acho que o Saitama, por ser esse colosso todo, tipo... nada aconteceria. O Tank Top, analfabeto, herói, rank B, mandou aqui. Ao Blue, será que outros heróis da Associação dos Heróis vão para os Neo-Heróis, tipo a Capitã Mizuki, agora que o herói Brilho Negro Senpai tá no time Neo, não manda salve pra mim? Tá bom. Ó, eu acho que outros heróis ainda vão. A gente ainda não viu todos, e é isso que fica tenso pra Associação dos Heróis. Beleza, a Associação dos Heróis está ganhando gente como a irmã do Suiryu. Eles estão se reorganizando, mas a gente vai ver uma tensão em escalada quando outros heróis forem para os Neo-Heróis. E tu citou um ótimo exemplo. Como a Mizuki é fangirl do Super Alloy Darkshine, talvez ela vá para lá. Agora eu acho que ela pode se decepcionar com a postura do Brilho Negro, né? Já que ele só quer ser um instrutor, ele não quer mais atuar, e aí de repente ela... não quero isso pra mim, e volta pra Associação dos Heróis original. Então acho que pode ter uns jogos assim, psicológicos dos personagens. É só, tipo, os grandões da associação saberem como manipular. E eles são ardilosos. Eles podem, tipo, a Mizuki pode ir pra lá, mas eles podem recuperá-la de volta. Que outros heróis vocês acham que iriam para os Neo-Heróis? Casto Troia mandou aqui, ó. Capitão, você acha que o One pode trabalhar novos conceitos de limitadores? Pois, como sabemos, o Saitama removeu seu limitador físico e pode fazer praticamente o que quiser, porém só em força física. Agora, se algum outro personagem que já possui poderes, exemplo Tatsumaki e Zombie Man, removessem seus limitadores, será que isso expandiria muito mais os poderes deles? O que acha? Abraços! Casto, eu gostei demais, cara. É isso mesmo que eu tô pensando, sabe, pro futuro de One Punch Man. Eu acho que os limitadores, eles vão se dar de várias maneiras. Por exemplo, o Blue, o suposto filho do Blaster, assim que ele se intitula, né? Ele tá usando limitadores na sua roupa.
o que aqueles limitadores estão fazendo? Limitando o poder, sim, mas estão sendo usados na roupa. Então, há vários princípios de aplicação para os limitadores. E eu acho que sim, a Tatsumaki pode expandir os poderes dela. Agora, eu não sei para onde iria os poderes da Tatsumaki. E o Zombie Man poderia aumentar o fator de cura. É como tu tá dizendo, é expandir aquele conceito já pré-estabelecido de um poder de personagem. Então, Tatsumaki quebrando o limitador seria conveniente se fosse uma quebra de limitador para os seus poderes paranormais. Mesma coisa para o Zombie Man. E aí é bem legal a gente imaginar aí nos comentários como a quebra ou a remoção de limitadores poderia afetar os diversos heróis que a gente conhece. Libra R manda aqui, ó. Você acha que vai passar mais sobre o passado do Homem Cão de Guarda? Não mostrou quase nada sobre ele. Cara, eu gostei. Eu gostei demais dessa pergunta. A gente viu que o One, ele resolveu desenvolver os ninjas, ou seja, o Flash, o Sonic. Ele desenvolveu, tá desenvolvendo o Máscara Doce. Então eu acredito que ele vai desenvolver todos os personagens ao seu tempo. E o Cão de Guarda é um deles. A gente vai descobrir sobre o passado dele. E eu acho mais ainda, eu acho que a gente vai ver o futuro do Cão de Guarda. Não só o contexto em que ele está inserido, o seu passado e tal, mas como ele pode se transformar. Vocês lembram que tem monstros que se transformaram por um apego a uma roupa, a uma fantasia, como é o caso do palhaço que enfrenta o Máscara Doce, né, no parque de diversões, e o Homem-Fênix que enfrenta o Garoto Imperador lá no Covil dos Monstros. Então, de repente, o Homem-Cão de Guarda, ele pode virar um lobo branco, sabe, um monstro mesmo. Mas, Matheus, como assim ele ficaria do mal? É aí que a gente precisa começar a debater o que é ruim e o que é bom, o que é mal, o que é bem em One Punch Man. Olha só o Máscara Doce. Ele é um monstro, mas ele estava agindo pro bem, de uma maneira violenta, né, mas pro bem. Então, eu acredito que, pegando o Máscara Doce como uma referência, o Homem-Cão de Guarda, de repente, pode evoluir para um monstro, mas continuar atuando pro lado do bem. E aí a gente vai ter uma grande área cinza em One Punch Man, né? Esse mangá vai ficar interessante demais, velho. E ainda com essas ponderações de vocês aqui no All Blue, meu Deus. Espero que vocês tenham gostado das ideias debatidas. Deixa a tua opinião aí nos comentários, beleza? E até a próxima!